Oi, tudo bem, gente? Bem-vindos a essa aula, as 8 táticas para divulgar sua marca na internet. E antes de começar a aula, eu quero que você tome muito cuidado com dois pensamentos paralisantes que a gente costuma ter quando a gente está assistindo alguma aula importante, alguma sacada importante para a nossa vida. Uma é, isso eu já sabia. Muitas vezes você acha que já sabia algo que a pessoa está falando, não coloca aquilo em prática e perde a oportunidade de transformar numa grande vitória. E um outro pensamento paralisante é: eu só vou colocar em prática quando eu souber tudo sobre esse assunto. Esse talvez seja o pior de todos, porque é uma maneira de você procrastinar. Você fica sempre esperando que você saiba tudo sobre aquilo, você nunca vai saber tudo sobre assunto nenhum, e é uma maneira de você se paralisar e não fazer nada, ficar no mesmo lugar, ou você achar que já sabia e isso é muito bobo, isso não vai fazer diferença. E acredite, às vezes uma pequena mudança na sua atuação, em qualquer área que seja, traz um grande resultado. Então eu quero te lembrar que feito é melhor que perfeito, ok? Se você tiver isso em mente, você sai do lugar e coloca para ação, ok? Bom, eu acho que todo mundo já me conhece, mas para quem não sabe quem eu sou o Bruno Capanema, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, o coordenador geral do Congresso Virtual de Arquitetura, que acabou de acontecer agora em setembro, 18 mil pessoas, foi um grande sucesso. Certamente você fez parte desse sucesso, eu te agradeço muito por isso. Sem você, o Congresso não tinha sido a mesma coisa. E essa aula foi uma aula que eu prometi para as pessoas do Congresso, então eu quero te entregar ela hoje com muito carinho, ok? Bom, tem uma coisa que eu queria ler para você que diz que as coisas todas sendo iguais, as pessoas querem fazer negócios com seus amigos. As coisas não sendo tão iguais, as pessoas ainda querem fazer negócio com seus amigos. O que isso significa? Que você ser amigo de uma pessoa, você ter um relacionamento com uma pessoa, é um grande passo para a sua atuação profissional, inclusive. Não estou dizendo para você ser falso, para você conhecer as pessoas por interesse, nada disso. Estou dizendo que quando você constrói um relacionamento com uma pessoa, você tem muito mais chances de fazer negócio com essa pessoa. Todo mundo sabe disso, isso é natural para a gente. Se você tem um grande amigo que trabalha numa área que você quer atuar, você sabe, talvez você vá procurá-lo porque você já confia nele, né? E se a gente for pensar, hoje uma quantidade imensa de pessoas passa a maior parte do seu dia nas redes sociais. Principalmente no Facebook, mas também no Twitter, no Instagram, no Pinterest, em várias outras redes sociais, cada um na sua, mas certamente muito mais no Facebook, né? Nós estamos de tal forma conectados que a gente não sabe mais onde a gente vai parar. Nossa vida digital está cada vez mais importante do que a nossa vida física, infelizmente, isso todos nós já sabemos, né? Mas aí você se pergunta, né? Como isso pode ser usado a favor dos arquitetos para que eles possam divulgar a sua marca? Bom, antes de mais nada, se você quer saber como usar as redes sociais, como usar a internet para poder divulgar a sua marca, você tem que saber qual é o seu objetivo. Que objetivo você quer na hora de divulgar a sua marca, tá? Porque os seus objetivos podem ser vários e você pode ter mais de um, inclusive. Se você pode ter o objetivo de ganhar mais dinheiro por meio da internet, de tornar-se referência no seu mercado, de entrar em novos nichos e muitos outros objetivos. Mas se você não tem uma estratégia para se inserir na internet, você tem que ter claro na sua mente que você está invisível. Isso é muito claro, tá? Você precisa de uma estratégia para se colocar na internet hoje para divulgar sua marca. E antes de qualquer coisa, você tem que ter em mente que não basta você ter um site, uma fanpage, achar que isso tudo vai funcionar no automático, porque as mídias sociais elas são um meio e não um fim. Ou seja, você precisa voltar lá atrás, onde eu falei, você tem que ter a sua estratégia, o seu objetivo, os seus objetivos podem ser vários, como eu falei, tá? Mas você tem que ter em mente que os objetivos são o fim, as redes sociais são o meio, até porque as redes sociais vão mudando, né? Hoje o Orkut morreu há pouco tempo, por exemplo, já foi uma grande rede social. Então a gente precisa saber como que a gente vai agir. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que hoje todo mundo odeia ficar recebendo um monte de propaganda toda hora.
Antes a gente tinha muito mais pop-up, por exemplo, aparecia o tempo inteiro, tudo quanto é site que a gente entrava. E sabe por que não tem mais aquele tanto de pop-up? Hoje tem muito menos, porque nós aprendemos como evitar isso. Nós aprendemos como bloquear as várias propagandas e outras táticas de recebermos propagandas a todo momento. Os nossos e-mails fazem filtros anti-spam, os nossos navegadores têm bloqueadores de pop-up. Nós temos várias maneiras hoje de impedir essa propaganda que nós ficamos recebendo a todo momento. Bom, então se você consegue bloquear todas as propagandas, todas as coisas inconvenientes que você recebe na internet, o seu cliente também bloqueia. Então o que você precisa fazer? Você precisa pensar e agir diferente. Na verdade, você não vai mais fazer da maneira como todo mundo fazia. E hoje você tem uma nova maneira de trabalhar na internet. E tem um segredo. O segredo hoje, na verdade, é conteúdo e relacionamento. Ok? Mantenha essas duas palavras sempre na sua cabeça: conteúdo e relacionamento. Como você vai trabalhar o conteúdo, como você vai trabalhar o relacionamento, depende da sua estratégia que você vai usar na internet, mas sempre você tem que ter conteúdo e relacionamento, ok? Bastante coisa você vai produzir, ou seja, informações relevantes, uma relação mais próxima e um custo mais baixo. O que isso significa? Na verdade, hoje, qualquer pessoa consegue trabalhar sua marca na internet, independentemente do tamanho da empresa, tá? Desde que você produza informações relevantes, ou seja, conteúdo, que você tenha uma relação mais próxima com aquela pessoa que está desfrutando do seu conteúdo, ou seja, relacionamento, isso tudo num custo muito mais baixo, ok? O preço baixo da internet permite que todos possam se beneficiar dessa estratégia eficiente. E aí a gente vai construindo os nossos networks, ou seja, as nossas redes de contato, ok? Elas são importantíssimas nesse momento. Então, as redes de contato elas são poderosas porque elas se baseiam em confiança mútua, ok? Sempre que você tem uma rede de contatos, seja no mundo físico, seja no mundo virtual, a sua rede de contatos é tão mais poderosa quanto mais ela se baseia em confiança mútua. Ou seja, você confiar na pessoa, a pessoa confiar em você. Você está construindo uma relação de confiança, ok? Então, na verdade, para você construir uma relação de confiança, construir uma relação e que essa relação seja de confiança, o uso das redes sociais deve ser voltado para a solução dos problemas dos clientes e dos possíveis clientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente você, quando vai montar um site, um blog, uma fanpage, você vai colocar no Twitter, no Instagram, no Pinterest, seja onde for, você tem um erro muito comum que é achar que você sabe o que o seu cliente quer e você vai ali colocar o que você quer que ele veja de você. Ah, você quer que ele veja o seu projeto mais bacana, você quer que ele saiba que você saiu numa reportagem, numa revista tal, e não necessariamente é isso que o seu cliente quer. Você tem que entender o seu cliente, tá? Qual é o problema que ele tem? Qual é o problema que o seu possível cliente tem e que você pode resolver, ok? Quando a gente fala dessas redes de contato no mundo offline, essas redes são construídas com anos de trabalho, ok? Como assim? Você tem bons trabalhos, você tem clientes satisfeitos e isso gera uma atuação boca a boca. O seu cliente fala bem de você e outras pessoas vêm para você. Isso leva um tempo. Eu me lembro, por exemplo, que eu acho que os primeiros clientes que apareceram no meu escritório vindos de outros clientes, eu já tinha uns 2 anos de escritório, eu acho. Porque é o tempo, um projeto de arquitetura demora, você demora com o projeto, depois você vai construir, até aquilo ficar pronto, aquela pessoa passar para outras pessoas. Isso é um trabalho longo mesmo, sabe? Só que a gente tem um problema, a fonte secou. Por que eu digo que a fonte secou? Porque, na verdade, os seus clientes hoje têm acesso a muitas informações novas e outras relações são construídas. Quantas pessoas você conhece que têm relações que foram construídas pela internet? Eu tenho colegas que se casaram desse jeito, por exemplo. Então, na verdade, nós temos outras maneiras de termos essas redes de contato, ok? Então, se a gente está sempre pensando que as redes de contato são iguais a relacionamentos, quanto mais relacionamentos, melhor para o seu negócio, a gente tem que entender que a internet potencializa esses relacionamentos. A gente sabe que às vezes a internet afasta as pessoas, por exemplo, mas não necessariamente, ok? Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha e eu tenho notícias dela pela internet ou pelo WhatsApp, que seja,
O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta interessante de trabalhar a sua marca, ok? Então a gente tem que entender isso. A internet potencializa a rede de contatos exponencialmente. Por que exponencialmente? Porque uma postagem de um blog pode atingir milhares de pessoas, tá? Isso é bastante interessante. E aí você pode se perguntar, mas isso é para projetos pequenos e não grandes, né? Não necessariamente, como eu falei lá atrás. Depende da sua estratégia de inserção no mercado, ok? Você sempre tem que ter em mente qual é a sua estratégia de inserção no mercado. Senão não adianta nada tudo que eu vou falar aqui hoje, ok? Então você tem que entender que, por exemplo, clientes menores são mais facilmente alcançados pelo Facebook e pelo Twitter, com certeza. E clientes maiores mais facilmente alcançados pelo LinkedIn. Então eu quero te dar a primeira dica importante dessa aula de hoje, ok? Bom, a rede de relacionamentos é importante no momento de se contratar um arquiteto, ok? Isso é claro. Você vai contratar um arquiteto, a sua rede de relacionamentos é super importante. Assim como quando você vai contratar um médico, por exemplo. Existem profissionais que você não contrata só pelo jornal. Você usa a sua rede de relacionamentos. A sua rede de relacionamentos vai ser importante lá no momento da contratação? Ok, vai. Só que uma relação de confiança leva tempo para ser construída. Ela não é construída lá no momento da contratação. E a decisão de contratar um arquiteto não nasce de um dia para outro. Ela é lenta e gradual. O que isso significa? Que você deve usar a internet para criar uma relação com o cliente ainda nos estágios iniciais, antes da tomada de decisão. Ou seja, às vezes antes de ele pensar um dia vir ser seu cliente. Você está entendendo isso? Na verdade, você está construindo uma relação com um potencial cliente pela internet. Essa relação vai ser duradoura e no momento da decisão dele, você faz parte da rede de relacionamentos. Isso é importante para criar uma conexão, ok? Como é que você faz isso? Você precisa ser a fonte de conteúdo quando ele iniciar as pesquisas. Mas como é que você pode ser a fonte de conteúdo desse cliente? Você tem ideia de como fazer isso? Bom, você tem que construir confiança. É assim que você vai trabalhar com essa pessoa. Como é que a gente constrói confiança por meio da internet com uma pessoa que nunca nos viu? Isso é importante. Bom, uma maneira, por exemplo, é escrever artigos relevantes sobre o que ele busca e precisa. Lembra que eu falei, você não sabe o que o seu cliente precisa? Então você tem que pesquisar o que é que ele precisa. Quais são as buscas dele maiores no Google, por exemplo, quando se trata de arquitetura? Quais são as dúvidas maiores? Será que a dúvida dele, por exemplo, é lá no momento de comprar um terreno, antes de pensar ainda em ter um arquiteto? Ou a dúvida dele está em saber se é melhor morar num apartamento ou numa casa? Ou como é a melhor maneira de investir em imóveis? Você não sabe, a busca dele está lá atrás. E você tem que construir uma confiança. Não sobre o que você acha que ele precisa, ok? Então, na verdade, você está contribuindo para a formação do seu cliente, antes mesmo dele saber que ele precisa de um arquiteto. Procure criar relacionamento, não conquistar um cliente. Como eu falei, ninguém gosta de ser bombardeado com tentativa de venda a todo momento. Aqui é que está a grande diferença e a grande sacada de como você vai trabalhar na internet. Você está construindo relacionamento. Não é aquela pessoa que toda hora manda um e-mail, faz uma postagem com o seu projeto novo, mostrando como o seu escritório é fenomenal, é fabuloso, como você é muito bom. Não é nada disso. Você está construindo relacionamento, você está resolvendo um problema daquela pessoa, ok? Aquela pessoa pode até não vir a ser seu cliente, ok? Você está construindo um relacionamento, não é o momento de fazer propaganda. Você sabe por quê? Na verdade, quando você traz alguma coisa de valor para uma pessoa, você vai usar uma ferramenta muito poderosa chamada reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando você faz algo para uma pessoa, aquela pessoa tende a fazer para você também. É como quando um vizinho novo muda para sua rua e você leva um bolo para ele, você leva algo para poder dar boas-vindas para ele. Aquela pessoa se sente impelida a querer te fazer isso também, a retribuir isso de alguma maneira. Ou você faz algo muito bom para uma pessoa, aquela pessoa fica com aquilo guardado, tá? Isso é reciprocidade. Lembre-se sempre, eu estou sempre falando para você ser você mesmo. Nunca para você criar uma relação falsa, para você forçar uma relação, nada disso. Você vai entender aquilo que o seu cliente, seu potencial cliente precisa, mas você também tem que entender quais são as suas potencialidades, o que é que você pode ajudar aquela pessoa, ok? E se você está ajudando aquela pessoa,
Nem todos vão se tornar seus clientes, mas certamente você vai contribuir para um mercado melhor, ok? Então perceba o seguinte, você ainda está construindo relacionamentos, assim como no mundo físico, ok? As diferenças são a escala, o tipo de relacionamento e que ele é feito do conforto da sua casa. Por que eu estou dizendo do conforto da sua casa? Olha, eu tive escritório de arquitetura há muito tempo, me incomodava muito de ter que ir em todos os coquetéis para conhecer as pessoas, para fazer esse network. Eu adoro conhecer pessoas e adoro bater papo, saber das pessoas, ajudá-las. Isso é uma característica minha. Mas eu não gostava de sair de casa para esses eventos. Então, de repente, a internet te permite, do conforto da sua casa, numa escala muito maior, criar um outro tipo de relacionamento baseado na reciprocidade, ok? Bom, aí, aqui vai a dica importante, número 2. Ainda que a tecnologia mude diariamente, uma coisa não muda. E é a chave para o engajamento. Sabe qual é? Escutar. Como assim? Ouvir é o nome do jogo, tá? E muitas vezes é só isso o que a pessoa precisa. Eu não sei se você já reparou, mas até para você conquistar uma pessoa, se você está interessado numa pessoa, está interessado quer tá interessado numa garota, se a garota está interessada num rapaz, o fato de você escutar aquela pessoa muito mais do que falar já é uma grande vantagem. As pessoas gostam de falar de si mesmas. Isso é bastante interessante. Se você está ali só para escutar, de certa forma você já está construindo um relacionamento. Esse é um outro erro que as pessoas que estão na internet cometem. Você fala para a sua audiência, mas você não escuta a sua audiência. E como é que você escuta a sua audiência? É respondendo comentários, respondendo posts, respondendo tweets. É você ler e se engajar com o conteúdo de outras pessoas, outros arquitetos, outros produtores de conteúdos. É você visitar outros sites, deixar comentários. Então, se você está falando de construir relacionamentos, isso demanda uma atitude de mão dupla, ok? Você não pode simplesmente querer que aquela pessoa construa um relacionamento com você só de você falar as coisas para ela, de você trazer conteúdo para ela. Aquela pessoa também quer falar com você. Isso é super importante porque muitas vezes você vai descobrir necessidades das pessoas no momento em que você escuta o que elas têm para falar, ok? O arquiteto que só posta os novos projetos do escritório ou as últimas notícias do que tem feito não vai conseguir esse engajamento, porque o foco não é você, é o outro. Aí está um grande segredo, ok? O foco não é você, é o outro. E como eu falei, é aí que você passa a entender as reais necessidades, os desafios e os anseios do seu cliente. Isso vai refletir diretamente no seu conteúdo. Você vai parar de produzir coisas que não são de interesse daquele cliente. Isso, na verdade, é como você jogar golfe. Eu sei que poucas pessoas aqui jogam golfe, mas todo mundo entende mais ou menos como é que funciona. Que o sujeito vai dar uma tacada imensa numa certa direção e depois ele vai dando pequenas tacadas até chegar no buraco. O que eu estou dizendo? Na verdade, você produz no início conteúdos que são mais genéricos e vão numa direção do que você imagina. E aquelas pessoas vão começar a conversar com você e vão te mostrar que a necessidade delas é um pouquinho mais para a direita, é um pouquinho mais para a esquerda, tem um pouco mais a ver talvez com o terreno, tem um pouco mais a ver com uma questão econômica. Você vai percebendo até você chegar na caçapa, no buraco, entendeu? É assim que você vai melhorando o seu conteúdo e você vai construindo relacionamento. Então aqui vai uma dica, tem muito a ver com isso, que é a dica número 3, que é tenha um blog. Ok, tudo bem. Aí você pensa, pô, qual é? Um blog é uma coisa bastante ultrapassada. Você não tem noção. Ter um blog é produzir conteúdo, ok? O conteúdo que é visível para outros sistemas de busca, como o Google, por exemplo. Ter um blog é produzir conteúdo, ok? Conteúdo visível para sistemas de busca e conteúdo que os seus clientes potenciais vão encontrar quando eles estão pesquisando o seu próximo projeto. Ou seja, a pessoa vai te encontrar, às vezes, pelo Google, por exemplo, pelo sistema de busca do Google, por conta do conteúdo que você está produzindo. Tá? O sistema de busca do Google é cada vez mais inteligente. E aí ele valoriza cada vez mais a qualidade do conteúdo. Ok? Você tem N maneiras de fazer isso, eu poderia ficar um tempão falando sobre isso aqui. Mas quanto melhor o seu conteúdo, quanto mais valor as pessoas dão ao seu conteúdo, o tipo de reação que elas têm a ele, isso vai aumentando o seu ranqueamento no Google, ok?
E aí você tem que entender que ter um blog é ajudar as pessoas a perceber que você é um perito no seu campo de atuação. Ou seja, você está ali produzindo conteúdo, trazendo coisas importantes para as pessoas vão perceber que você é um perito naquele campo de atuação. Olha só, não estou falando de você mostrar os seus projetos, ok? Os seus projetos você vai mostrar lá na página do teu escritório. O blog não é para apresentar os seus projetos. O blog é para criar autoridade e fazer os clientes confiarem na sua capacidade, ok? Então, na verdade, o blog é o seu meio para não depender apenas de publicações de revistas especializadas. Tá? Você está construindo autoridade por meio do teu blog. Então você tem uma série de benefícios aí. Você faz as pessoas retornarem ao seu site, porque as pessoas sabem que vai ter coisa nova no blog. Você vai ajudar as pessoas a descobrir as necessidades e os problemas do seu mercado. Você vai construir relações de confiança. Você cria posicionamento. Você diferencia o seu negócio e você mantém o seu site atualizado e otimizado para buscas. E aí você pensa, ok, mas quanto tempo leva isso? As horas se passam muito rapidamente no meu escritório e eu não consigo fazer as coisas. Bom, o importante aqui, na verdade, é continuidade. Esse é o segredo para quase tudo que a gente faz na vida, né? Continuidade. Se você tem continuidade, na verdade, você já vai construir esse relacionamento, ok? Então você precisa fazer de 3 a 4 postagens por mês. O que eu estou dizendo? Uma vez por semana, por exemplo, ok? E aí, na verdade, você também pode se preocupar, perguntar qual é o conteúdo certo. Bom, a pergunta certa não é qual é o conteúdo certo. A pergunta certa é qual tipo de informação o meu cliente procura, ok? Se sua postagem tiver um desses 4 elementos, de preferência mais de um, ela está indo num bom caminho. Ela tem que entreter, educar, informar e confrontar. Confrontar, às vezes, verdades absolutas que não são verdades. São as falsas verdades absolutas. Todo mundo acha que contratar um arquiteto é caro, por exemplo. Então você vai confrontar essa ideia. Esse tipo de coisa gera engajamento, ok? Eu normalmente sugiro o WordPress. Por quê? Porque ele é simples, ele é adaptável, tem vários temas interessantes e ele é muito utilizado. O blog do Yahoo, da CNN, da Ford, entre tantos outros, são feitos pelo WordPress, ok? Mas sempre lembrando, não é um monólogo, ok? Nunca se esqueça, é um diálogo e não um monólogo. Você tem que ouvir muito as pessoas. E aí vai a dica importante número 4, que é como usar o Twitter. E aí algumas pessoas se perguntam, mas o Twitter é útil para os arquitetos? Bom, o Twitter é ótimo para se conectar com editores e formadores de opinião. Não necessariamente aquele cliente, mas formadores de opinião, editores. É uma outra maneira de você chegar a uma publicação de um trabalho seu, por exemplo, ok? Você tem que se conectar com essas pessoas, tá? Você está usando o Twitter ali para poder se conectar. É como se você se movesse entre milhares de microconversas de uma festa lotada de pessoas interessantes. Então, na verdade, as pessoas contam as coisas banais da vida dela no Twitter mesmo, a gente sabe disso. Né? Só que quando você está contando uma coisa banal da sua vida e outra pessoa está escutando, também está falando alguma outra coisa, na verdade você está construindo relacionamento, ok? Mas você não tem que pensar no Twitter apenas como esse lugar, onde as pessoas contam as coisas mais banais, mas só que ainda assim se lembrar de que se trata de construir relacionamento. Coisas simples e fora do mundo arquitetônico mostram você como uma pessoa real, não uma máquina de propaganda do escritório. É isso que eu estou dizendo. Aqui, mais do que nunca, ouvir o nome do jogo. Entenda qual é a necessidade, do que aquela pessoa gosta. Quando você entende do que as pessoas que estão ao seu redor gostam, é mais fácil se agradar aquelas pessoas, não é verdade? Então, siga as pessoas no Twitter, comente o que elas escreverem, indique-as para outras pessoas, ou seja, construa relacionamentos, ok? Aqui é para você usar uma abordagem indireta. Você vai se conectar com quem pode espalhar a sua mensagem. Você tem que entender uma coisa, editores estão sempre à busca de novos conteúdos. É difícil, você imagina, por exemplo, se você é editor de um site que todos os dias tem que ter um projeto novo. É bastante complicado. Então te dou algumas sugestões. Tire 10 minutos do seu dia para responder e comentar os tweets. 10 minutos não vai atrapalhar a sua entrega de trabalho, ok? Você pode programar para ser avisado por e-mail quando houverem novos seguidores ou novas mensagens. E aí você agradece pessoalmente aquelas pessoas, ok? E você pode deixar alguns tweets com envio pré-agendado. Tem algumas ferramentas que fazem isso muito bem.
Você vai lá e agenda o lançamento dos seus tweets, ok? O que você não deve fazer? Tweetar sobre seus últimos projetos, mensagens automáticas de agradecimento, seguir qualquer pessoa sem critério ou delegar o Twitter a qualquer funcionário do seu escritório, algum estagiário que está com menos tempo. Essa é uma atitude sua. Você está demonstrando que tem atenção para outra pessoa, ok? Então, na verdade, você pode usar o Twitter, inclusive, para levar as pessoas às novas postagens do seu blog ou um novo vídeo do seu canal do YouTube, entendeu? Você vai trazer a pessoa, às vezes, para fora do Twitter, para um outro momento. E aí, então, a gente vai falar sobre uma dica número 5, que parece até que é óbvia, né? Que é usar o Facebook. Tudo bem, dizer que o Facebook é o peso pesado das redes sociais é falar uma coisa muito óbvia, mas como usar o Facebook a favor dos arquitetos, ok? Bom, primeiro a gente tem que entender que o tráfego do Facebook é muito maior do que nas outras redes sociais, assim como a concorrência também no Facebook. Então, como é que eu vou usar ele corretamente? Bom, antes de qualquer coisa, tem uma fanpage e não uma página pessoal do seu escritório. Isso é claro, ok? Às vezes as pessoas confundem isso e é importante falar porque é um erro básico. Tenha uma fanpage. E por quê? Porque a fanpage tem funcionalidades a mais que permitem muitas outras formas de interação. Se você não tem uma fanpage, na hora que você for criar uma, você vai perceber que tem várias maneiras de você usar. Uma das maneiras de você usar uma fanpage a seu favor, por exemplo, é ter uma isca digital. Bom, o que é uma isca digital, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, tá? A isca digital é o que você vai oferecer em troca da curtida e do cadastramento na sua lista de e-mails. Nós ainda vamos falar de e-mail, ok? Não ache que o e-mail é uma tática inútil e que o e-mail está morto. O e-mail é provavelmente a tática mais poderosa de todas, ok? Então, por exemplo, aqui é a fanpage do Empreendedor do Zero. Se você for perceber na fanpage dele, a gente tem um lugar ali que está escrito assim, comece aqui. Quando a pessoa vai ali no comece aqui do Empreendedor do Zero, ela chega no que a gente chama de landing page. O que é isso? A pessoa está pedindo o seu e-mail ali, onde está a seta. Digite o seu e-mail aqui. Mas ela está te oferecendo uma isca digital para você poder dar o e-mail para ela. Ninguém gosta de ficar dando seu e-mail toda hora, em qualquer lugar. Então tá lá, ó, descubra agora como acessar 700 ideias de negócio aprovadas pelo Sebrae. O público desse sujeito quer saber de novas ideias de negócio, afinal de contas se chama Empreendedor do Zero. Então ele está te oferecendo uma isca digital para te dizer como é que você vai ter 700 ideias de negócio aprovadas pelo Sebrae. Quer dizer, ali a isca digital é para conseguir o teu e-mail. Você também pode pedir para a pessoa curtir sua página antes de dar a isca digital. Esse aqui é o caso, por exemplo, de uma página que fala isso. Ó. Clique em curtir e inicie o treinamento gratuito para lucrar ao construir tranquilo e garantido. Quer dizer, ele está dizendo, ó, clique em curtir e aí você vai iniciar o treinamento. Comece pelos nossos 2 vídeos com as sacadas para lucrar com terrenos na periferia com foco no Minha Casa Minha Vida. E aí perceba ali embaixo escrito assim, exclusivo para fãs dessa página. Ou seja, primeiro você clica em curtir. Você curtiu, aí você tem um outro lugar para colocar o seu e-mail, para ter acesso, cadastro na minha lista. Aí você pensa assim, pô, mas isso é muito chato, as pessoas vão embora. Ótimo que as pessoas vão embora. Vai ficar quem realmente tem interesse em ser cliente dessa pessoa. Para você é ótimo que aquela pessoa que só está ali de curioso vai embora mesmo, ok? A pessoa precisa querer voltar à sua fanpage, então você tem que ter conteúdo novo sempre. Isso é uma coisa que tem que estar sempre na sua mente. Conteúdo novo, continuidade, ok? Então aqui, por exemplo, é a fanpage de um conhecido meu que trabalha com cursos para pessoas que querem fazer concursos públicos. Né? Chama 1001 questões de concursos grátis. Perceba que ele tem ali 283.246 fãs no dia que eu preparei essa aula, ok? Se você for perceber, ele está ali, ó, clique aqui e tem lá um link para poder ir provavelmente para a página dele, para o blog dele, alguma coisa do gênero, e está embaixo. Saiba agora as 2 grandes novidades do concurso do TJRJ 2014. Tamo junto, professor Tiago Queiroz. Perceba que essa postagem dele teve 1.527 pessoas que curtiram e 22 compartilhamentos. É muita coisa. E ele está sempre produzindo coisas novas. Tá? E ali a gente tem uma coisa que é chamada para ação. É impressionante como. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa na internet, você precisa dizer o que você quer que a pessoa faça. Por isso está escrito clique aqui e não tem só o link.
Você tem que dizer, clique aqui, abra aqui, coloque seu e-mail aqui, entendeu? Mas aí você tem que ter em mente qual é o seu público-alvo. Cada escritório de arquitetura pode ter um público-alvo diferente, ok? Aqui, por exemplo, é a página de um escritório de um conhecido meu também. E eu vejo aqui, por exemplo, que ele colocou uma postagem que fala sobre um material para poder estudar e ensinar estruturas, comportamentos estruturais e tal. Tenha em mente que essa postagem dele não é para um possível cliente dele. Eu não sei se ele faz isso propositalmente, porque eu nunca conversei com ele a esse respeito, mas se ele tem uma estratégia de ficar mais conhecido entre os arquitetos, é uma boa estratégia, é uma boa postagem, tá? Nesse caso, essas postagens fazem sentido. Se fosse para atrair um possível cliente, ela não faz tanto sentido assim, tá? Uma outra coisa que a fanpage pode proporcionar é você pagar para divulgar um post. Isso aí, quem usa uma fanpage vai aprender muito facilmente, tá? Não é caro e vai viralizar o seu conteúdo, ok? Mas uma maneira, para você entender a maneira correta de fazer anúncios, eu precisaria te dar uma aula só sobre isso, ok? Você tem que entender também que como o Facebook é o lugar onde tem mais tráfego, ele pode ser o agregador e gerador de tráfego para os seus outros canais. Ou seja, do seu Facebook você pode mandar para o seu blog, você pode mandar para o seu Twitter, para o seu canal do YouTube, para o seu Pinterest, para tantos outros lugares. Se ali está o tráfego maior, você pode usar ele para gerar tráfego para suas outras coisas, ok? É o que acontece aqui, por exemplo, no Mr. Coach. Se você for prestar atenção ali, aquele link dele está levando para o mrcoach.com.br, ok? E na hora que a pessoa vai e clica lá, ele cai de novo numa landing page, ou seja, a pessoa vai deixar ali o e-mail dela. Tá lá, coloque o seu nome aqui, coloque o seu e-mail aqui, que eu te falei, é uma chamada para ação. Baixe o e-book colocando seu e-mail abaixo. E aí ele está dando uma isca digital. Tá? Inteligência emocional. Aprenda como controlar suas emoções para desenvolver sua carreira, melhorar sua saúde, harmonizar seus relacionamentos afetivos. Ou seja, preste atenção que essa é a página dele, que a pessoa só pode fazer isso. Ou seja, quem não está interessado vai embora. Ok? Tenha sempre isso em mente. Quantidade não é qualidade. Não perca o seu tempo com o público errado. Ok? Olha só, ele está mandando embora quem não quer saber daquilo. Ele vai trazer só as pessoas que ele realmente quer. Entendeu? Bom, aqui, por exemplo, é o site do Europa Concourse, que fala sobre concurso, que fala sobre projetos novos e tal. Como eu disse que o Facebook pode ser um agregador, presta atenção, ali você pode clicar e ver o que tem no Twitter do Europa Concourse. E ali embaixo tem os tweets. Ou você pode saber o que tem no Pinterest deles. E é você trazendo pessoas para ali, ok? Aqui vai uma outra dica, saindo um pouco do Facebook, que é como você vai trabalhar o YouTube, ok? Quem não pensa em usar o YouTube já está ultrapassado. Simples assim, ok? Porque só o Facebook e o Google são mais acessados do que o YouTube. Com uma vantagem, o YouTube também é da Google, ou seja, se você tem conteúdo relevante no YouTube, as buscas do Gmail vão te mostrar isso o tempo inteiro. Tá? Isso vai facilitar você ser conhecido pelas pessoas. Não é à toa que quando você faz uma pesquisa no Google, eu falei Gmail, né? Mas quando você faz uma pesquisa no Google, imediatamente o Google apresenta também opções de vídeos, porque ele está ali fazendo propaganda do YouTube, ok? Como é que eu vou usar isso ao meu favor? Bom, tudo que você produz de conteúdo, no seu blog, por exemplo, pode facilmente ser transposto para vídeos. Essa aula, por exemplo, foi gravada usando o Keynote, que é o PowerPoint do Mac, e uma gravação de voz, ok? Ela só foi feita assim porque o conteúdo é grande, porque são vários slides. Em conteúdo menores, você põe a sua cara. Isso é importante, tá? As pessoas verem quem é você, ouvirem a sua voz. Por quê? Porque relacionamentos são construídos entre pessoas e não entre empresas. Ou seja, a pessoa está ouvindo você falar. Isso é super importante. Ela está vendo você, ela está ouvindo você falar. Não é porque você está em Brasília e a pessoa está do outro lado do mundo que você não vai ter esse relacionamento mais próximo, ok? E aí tem duas coisas que são muito importantes, tá? Primeiro, você não é feio ou feia. Sua voz não é ruim. Tá, você pode até se achar feio, você pode até se achar que sua voz é ruim.
Mas vamos combinar que se nós fôssemos excluir todas as pessoas que não são lindas e todas as pessoas que não têm voz de locutor do YouTube, ele estaria vazio, não é verdade? Então, tenha sempre isso em mente. As pessoas estão ali atrás do seu conteúdo. Ninguém está no YouTube procurando namorado. Dicas para você usar o YouTube. Na descrição do seu vídeo, logo embaixo, coloca o link para o seu blog. Você sempre vai usar essa coisa de trazer a pessoa do blog para o Facebook, do Facebook para o Twitter, tá? Então, na descrição do seu vídeo, coloque o link para o seu blog logo abaixo. Use um título muito mais específico. Você não vai dizer, aprenda como comprar um terreno melhor para construir a sua casa. Não, você vai dizer 5 dicas para comprar o terreno do seu sonho. Você vai dizer, o seu conteúdo é o mesmo, é só a maneira de você falar, ok? Então, use um título mais específico. Essa aula chama 8 táticas para divulgar sua marca na internet. E aí você vai gravar o arquivo com o mesmo nome que você vai colocar no YouTube. O seu arquivo não vai ter aquele nome diferente que é feito lá na máquina digital, não. Ele vai ter, você vai renomear ele com o mesmo nome que você vai colocar no YouTube. Ah, tá lá, 8 táticas para divulgar sua marca na internet. E na descrição, logo depois do link do blog, coloque o texto do que você está falando no vídeo. Ah, tudo bem, a pessoa vai olhar o vídeo e não precisa ler o seu texto, mas isso é importante, ok? E aí, ao final de cada vídeo, uma chamada para ação. Quais chamadas para ação? Se inscreva no meu canal do YouTube. Conheça o meu blog, www. Já conhece a nossa página no Facebook? Chamada para ação, ok? Outra coisa importante, em todo vídeo você tem 5 segundos para prender a atenção da pessoa. Então, use algo inusitado como um loop aberto. O que é um loop aberto? Oi gente, tudo bem? Ao final desse vídeo você vai descobrir qual é a melhor tática para trabalhar a sua marca na internet. É o que você vai descobrir comigo hoje, por exemplo. Tá? Isso é um loop aberto, a pessoa vai assistir o restante da sua aula esperando por isso. Tá? Tente trabalhar sempre com vídeos em torno de 3 a 5 minutos e sempre responda aos comentários. E aí você me pergunta de novo, tá, mas qual é a frequência? A frequência é, sempre que você fizer uma postagem nova no seu blog, transforme em vídeo também, tá? O segredo é sempre a constância. Ok? Qual é a dica importante número 7? A dica importante número 7 é uma das mais importantes de todas. Usar e-mail. Para quem acha que e-mail está ultrapassado, saiba que é a ferramenta número 1 de todo profissional de internet marketing. Por quê? Porque o segredo está na sua lista de e-mails. Se você tem uma lista de e-mails, você tem como encontrar aquela pessoa a todo momento. Falar uma coisa nova, uma coisa bacana, um conteúdo legal que vai trazer aquela pessoa para o seu blog de novo. Agora, não é toda postagem no Facebook que as pessoas vão ver, não é todo tweet, sabe? Não é toda imagem nova no Pinterest, mas todas as vezes que você colocar algo no teu e-mail e mandar para as pessoas que estão na lista vão poder interagir com você. Então, ainda que você tenha fãs, inscritos e seguidores no Facebook, YouTube, Twitter, só a lista de e-mails te permite essa conexão direta, ok? Mas aí você tem que entender uma coisa, todo mundo odeia spam. Todo mundo odeia spam. Então, algumas regras são importantíssimas. Primeiro, só se comunique com quem se inscreveu voluntariamente na sua lista. Não compre lista de e-mails. Você só vai mandar e-mail para quem realmente quer receber o seu e-mail. Ou seja, nunca passe a sua lista para outras pessoas. Respeite outra pessoa. Eu sempre coloco embaixo do meu cadastro. Prometo não passar essa lista para outras pessoas. E em todo e-mail que você mandar, põe um link para a pessoa se descadastrar. Algum dia ela pode encher o saco de você e não quer mais receber os seus e-mails, tá? Então deixe um link para ela se descadastrar da sua lista. Seja você mesmo. Não é um e-mail de vendas, tá? Você vai perceber que os meus e-mails não têm logomarca, eles são simplesmente escritos com texto mesmo, uma outra imagem. Eu falo do meu jeito, eu não invento uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa descontraída, então eu falo de uma maneira descontraída. Eu estou construindo relacionamento. Então é sem marca, sem papel de parede, esse tipo de coisa toda. Tem uma frequência também, tá? Um a cada semana, um a cada 15 dias. E sempre nos seus e-mails convide as pessoas para o seu blog, para os seus outros canais e responda os e-mails recebidos, ok? E aí tem uma coisa importante, a sua lista de e-mails precisa ser constantemente renovada, sempre mantida com conteúdo novo. Como assim?
Por mais que você tenha conteúdo bacana, a pessoa vai encher o saco em algum momento de estar na sua lista, vai se descadastrar. Então você precisa sempre estar trazendo pessoas novas para a sua lista, ok? Eu sugiro que você apague da sua lista pessoas que não abrem seus e-mails a cada 2 meses, por exemplo. É uma maneira de você tirar aquela pessoa que realmente não quer participar, ok? E aí sempre conteúdo novo. Vai mantendo esse relacionamento, tá? Todo relacionamento precisa disso, né? O seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, seu namorado, precisa de você trazer coisas novas, não é verdade? E aí a gente tem algumas coisas nos e-mails. Teste sempre. Teste os títulos de e-mail, por exemplo, para saber que tipo de título tem mais abertura. Muitas vezes eu preparo o mesmo e-mail, troco o título e mando um título para uma parte da lista, outro título para outra parte da lista, vejo qual abriu mais e mando aquele que abriu mais para o restante. Ok? E aí, por quê? Duas coisas são muito importantes. Abertura de e-mail e cliques. Ou seja, você sempre tem que testar. Primeiro a pessoa precisa abrir seu e-mail, obviamente. Se ela não abre, já era. E depois ela tem que ler e querer clicar. Então, teste como é que a sua lista responde a isso, ok? E então, você tem que ter outras coisas em mente. A sua lista é uma melhor maneira, na verdade, de saber o que as pessoas querem do conteúdo seu. É só você fazer pesquisas com a lista. Não fique presumindo o que a pessoa quer. Mande uma pesquisa, fala: oi, tudo bem? Eu quero saber o que é que você gosta mais do meu conteúdo, o que você queria que eu trouxesse mais para você. Eu estou aqui preparando conteúdo para você e eu gostaria de saber quais são as coisas que te interessam mais, tá? E você vai se surpreender positivamente com as respostas e com a qualidade do relacionamento que você está construindo, ok? Bom, aí a gente vai para a dica importante número 8, que qual é? Seja multiplataforma sempre, ok? Por quê? Ainda que cada tipo de cliente seja atraído por uma das plataformas específicas, fica a sensação de que você está em todos os lugares. A pessoa vai no Pinterest, você está lá, a pessoa vai no Twitter, você vai estar lá, vai no Instagram, você está lá, no Facebook, vai em todos os lugares, você está lá. Então você multiplica por 10 a chance de atingir o seu público. É impressionante. E aí você pergunta para mim e vem e diz: eu não tenho tempo para isso tudo, como é que eu vou fazer? Tem um segredo. O segredo está em produzir um único conteúdo e de disponibilizar ele de maneiras diferentes. Isso não é tão difícil assim. Como é que você vai usar o mesmo conteúdo? Primeiro você produz um texto para o seu blog. Aí você enxuga esse texto no infográfico. Principalmente se você quiser falar com outros arquitetos, né, que são pessoas muito visuais. Você cria uma imagem para ilustrar essa postagem. Pode ser o próprio infográfico lá no teu blog. Aí o título da postagem e o subtítulo vão virar o texto do Twitter. E aí dele o link para o blog. O Twitter é o mais fácil de fazer. Para o Facebook você usa o mesmo título e subtítulo, mas você põe uma imagem ilustrativa, ou o infográfico, ou a imagem que você produziu. E aí você faz uma chamada para ação, curta, compartilhe, clique no link, esse tipo de coisa, ok? E aí você tem outras maneiras. Aquilo que você fez para o Facebook vale para o Pinterest, mas com ênfase na imagem. Só que não se esqueça de colocar o link para o blog. Eu já conheci blogs interessantíssimos por conta de imagens que eu gostei no Pinterest. Você vai lá e grava um vídeo com o mesmo texto do blog. Tem programas grátis que transformam o seu tablet num teleprompter. Não sei se você sabe o que é um teleprompter. É aquela televisãozinha que o jornalista fica lendo na hora que ele está falando. Você pode transformar o seu tablet num teleprompter para que você não tenha que decorar, ok? Então você só precisa pegar aquele mesmo texto do blog e gravar um vídeo usando o seu teleprompter, coloca no seu canal do YouTube, tá? Se você quiser, a chamada do Facebook pode ser para o canal do YouTube ao invés de ser para o seu blog, não tem problema. Só que nesse caso, você vai trocar a imagem por uma captura da tela. Você pega uma captura da tela do seu vídeo, para a pessoa entender que aquilo é um vídeo, ok? E aí você vai entender o seguinte, ó, depois que você gravou o vídeo, você pode separar o áudio. Isso é muito fácil em qualquer programa de edição. O programa de edição que eu uso, por exemplo, o Camtasia, você simplesmente manda separar. Ele separa áudio de vídeo. Porque esse áudio você pode colocar num podcast, se você quiser. E essas imagens podem ser utilizadas no Instagram, no Flickr, em vários outros lugares, tá? E você pode postar o mesmo conteúdo no LinkedIn. E aí tem uma coisa impressionante que quase ninguém usa para divulgar a sua marca, que é, se você tiver usado slide, como esse que eu estou usando aqui, coloque o conteúdo no slide share. E você vai se surpreender com a repercussão. Eu tenho um slide só no SlideShare, que eu comecei a usar ele há pouco tempo, e eu tenho mais de 300 seguidores no SlideShare. E eu conheço pessoas que estão usando isso muito bem. E aí eu tenho algumas dicas para entrega do seu conteúdo, ok? Bom, primeiro você vai descobrir qual o dia e o horário que vai gerar mais abertura de e-mail do seu público. Testa bastante isso.
No meu caso, de manhã no início da semana, segunda, terça-feira de manhã, são os melhores dias para eu mandar e-mail para minha lista. Para você, por exemplo. Não coloque em todos os lugares na mesma hora, tá? Primeiro você coloca no blog, aí logo em seguida você manda um e-mail informando que está no blog. Aí lá no blog você peça para compartilhar nas redes sociais. As pessoas vão compartilhar o que você colocou lá no blog. 6 horas depois, você mesmo posta nas redes sociais. As pessoas já compartilharam, mas você mesmo vai postar nas redes sociais, ok? E aí, no dia seguinte, você coloca no LinkedIn e em outro lugar que você disponibiliza as imagens, por exemplo, o Pinterest e o Flickr, no outro dia, tá? E aí, no outro dia ainda, você coloca os slides no SlideShare. Uma semana depois, se você quiser, você pode transformar num press release, tá? E aí, isso não se perde, conteúdos são relevantes quase para sempre. Então, 6 meses depois, você releia e recicla o conteúdo. É uma maneira, inclusive, de ganhar tempo. E aí você faz uma postagem dizendo o que mudou, o que ainda é pertinente, tá? Ah, olha, isso ainda não é mais assim, agora tal jeito é melhor, tá? E você pode juntar tudo numa newsletter, ao invés de mandar e-mail toda hora, inclusive. Às vezes, e-mail toda hora gera estresse na lista, ok? Algumas dicas para conteúdo, tudo bem? Para produzir conteúdo, comece num nicho específico. Não queira escrever para todo mundo de tudo quanto é área ao mesmo tempo. Isso é um erro imenso, ok? Escolha um nicho específico. É residência? É interior comercial? Tá? Entenda qual é o nicho que você vai atuar. Isso é importante. Para você produzir conteúdo, comece num nicho específico. Tente ser autoridade naquele nicho específico, não em 20 nichos diferentes. E aí você vai levantar quais são as 20 maiores dúvidas sobre esse assunto, ok? Você vai começar usando um formato, o blog ou o Facebook. Você se acostuma e vai derivando para os demais aos poucos, tá? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo agora. Os grupos do LinkedIn são boa fonte de material para conteúdo. As discussões ali são bastante interessantes, tá? Sempre estimule o compartilhamento, tá? Sempre, sempre, sempre. E produza bastante, porque você só vai ficar bom com a prática. Ok, eu te falei de 8 dicas, mas como eu sempre entrego algo mais do que eu digo, eu tenho uma última dica que é muito rapidinha, ok? Que é mantenha uma página no Google+. Ah, mas pouca gente usa o Google+. Eu, por exemplo, não entro no meu quase nunca. Então, por que é que eu vou manter uma página no Google+? Porque, assim como o YouTube, é tudo da Google. E você ter uma página no Google+, vai fazer com que você tenha melhor visibilidade nas buscas no Google. Isso é muito importante. Põe lá as postagens, as coisas, ainda que você tenha poucos seguidores, você vai melhorar o seu ranqueamento no Google, ok? Bom, é isso, um abraço, tá? Nós nos vemos na próxima, e se você quiser me mandar algum e-mail, saber alguma coisa, me dar alguma dica, ou, como eu tenho dito aqui, se você quiser me falar alguma coisa de conteúdo que você gostaria de saber, me ajudar a produzir conteúdo para você, manda um e-mail para contato@congressovirtual.org, ok? Um grande abraço.